E não entregue o seu corpo às paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Olha o que a palavra está dizendo para você. Um dia você vai deixar esse corpo. Mas enquanto você tiver esse corpo, viva de acordo com a vontade de Deus. E não entregue o seu corpo às paixões humanas. Baste-vos que no tempo passado tenha vivido segundo os caprichos dos pagãos, em luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras, criminosas idolatrias. Antes, porque o que deve ser a nossa vida do cristão? A vida do cristão é um antes e um depois. Antes de Cristo eu vivia uma vida errada, uma vida bagunçada. Depois de Cristo eu parei. Se tem gente que vive vida bagunçada ainda, então é porque Cristo não entrou na sua vida ainda não. Eu sei que é duro o que eu estou falando, mas é a verdade. Se você vive vida bagunçada, é porque Cristo ainda não entrou de verdade na sua vida. Quando Cristo entra de verdade na vida de alguém, existe um antes e um depois. Olha antes. Você vivia luxúria. O que é luxúria? Luxúria é a sexualidade depravada. Então você fazia sexo fora do casamento. Você vivia namoro errado. Noivado errado com sexo, tocando em tudo que é parte do namorado, da namorada. Luxúria. Assistindo tudo que é pornografia, vendo tudo que não pode fazer, masturbação. Isso é luxúria. Antigamente você vivia assim. Você ia de acordo com as suas concupiscências, ou seja, deu vontade de fazer, eu faço. Deu vontade de fazer o mal, eu faço. Antigamente você vivia em embriaguez, ou seja, você enchia a cara. Olha aqui, a Bíblia é contra a embriaguez. Você vivia em festinha para beber. Você vivia em baladinha. Antigamente você vivia assim, mas hoje você não pode mais viver assim. Orgias. Gente, o que é orgia? Orgia que tanto está crescendo no mundo de hoje, hein? Orgia é quando você faz sexo, usa do sexo de qualquer jeito. Porque como é que é o sexo que Deus quer? Deus fez o sexo, lembra disso. Foi Deus quem fez o sexo para que seja vivido entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Pronto. Deus quer que vocês tenham filhos dentro de um casamento. Quando você tira o sexo daí, você pode começar a viver orgias sexuais. E aí começa a entrar homem com homem que quer ter sexo. É orgia. Desculpa, filho e filha. O mundo pode falar que isso não tem nada a ver, mas para a Bíblia tem. Homem com homem, orgia. Mulher com mulher, orgia. Hoje em dia está muito comum sexo a 3, sexo a 4. Casais que estão se submetendo a isso. O homem que quer mais uma mulher na cama e a mulher, para não perder o marido, aceita. Orgia sexual. Orgia sexual. Quantas orgias sexuais. Outrora talvez você fez isso, mas agora não pode mais ser assim. Orgias. E mais uma vez repete, olha que interessante. Luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras. Repete bebedeira de novo. A quanto que a bebida tem destruído. E criminosas idolatrias. Quando você coloca coisas no lugar de Deus. Estranham eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem, e por isso vos cobrem de calúnias. Preste atenção, olha que lindo isso. Quando você deixa de fazer essas coisas, as pessoas que você fazia isso com elas, elas vão te criticar. Ah, mas quer dizer que agora você não quer mais, agora você não quer mais beber, agora você não quer mais sair, agora você não quer mais fazer. As pessoas vão te criticar. E aí a Bíblia diz, eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Eles vão dar conta do que eles estão vivendo, pois para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, embora sejam condenados em sua humanidade de carne, vivam segundo Deus quanto ao Espírito. O fim de todas as coisas está próximo.
Que essa palavra entre no teu coração. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes, vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre uma multidão dos pecados. Exercei a hospitalidade uns para com os outros sem murmuração. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. A palavra para anunciar as mensagens de Deus, um ministério, para exercê-lo como uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Amém. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação, como se vos acontecesse alguma coisa extraordinária. Você está passando pelo fogo da provação? Não vos perturbeis. Como se algo de muito extraordinário tivesse acontecendo com você. Pelo contrário, alegrai-vos em serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia que for manifestada a sua glória. Se você está passando por uma provação, meu irmão, às vezes a gente acha que a gente é o único que está sofrendo, como se algo de extraordinário tivesse acontecendo conosco. Não. Você está participando dos sofrimentos de Cristo. Você está participando dos sofrimentos de Cristo. Se fordes ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre vós. Que ninguém de vós sofra como homicida, ou ladrão, ou difamador, ou cobiçador do alheio. Esse sofrimento é ruim. Se você sofrer como ladrão, isso é péssimo. Se você sofrer como homicida, péssimo. Difamador. Eu estou sofrendo porque falei mal do outro. Então, você está sofrendo como difamador. Isso é péssimo. Agora, se porém padecer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por ter esse nome. Porque vem um momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. O julgamento vai começar por aqueles que conhecem a palavra. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? E se o justo se salva com dificuldade, o que será do ímpio, do pecador? Meu Deus, que palavra. Deixa eu te falar. Às vezes a gente acha que todo mundo vai se salvar. Mas esta não é uma verdade bíblica. Olha que forte essa palavra. O justo vai se salvar com dificuldade. A pessoa que busca a palavra de Deus, busca viver tudo certinho, ela já vai se salvar com dificuldade. Já é difícil se salvar lendo a Bíblia, obedecendo os mandamentos, estando na igreja, rezando. Já é difícil se salvar assim? Aí Pedro está dizendo, e o que será do ímpio e do pecador? Que não vai se arrepender. Talvez agora você trouxe pessoas da sua casa, pessoas da sua família, que não estão dando a mínima para a palavra. Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus e encomendam suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. Quando você sofre segundo a vontade de Deus, você está encomendando a tua alma a Deus. Que Deus nos ajude a viver o sofrimento. O sofrimento da vontade de Deus na nossa vida. Contemplemos